Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o falso atentado, prisioneiros políticos e a ameaça chinesa. Eu quero abordar com esse vídeo 3 assuntos de suma importância que ocorreram no Brasil após a vitória de Donald Trump e o evento do G20 no Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro youtuber a dizer que foi implantada no Brasil, depois da eleição fraudada de 2022, uma ditadura comuno-petista bolivariana, comandada pela organização mafiosa partidária comuno-petista e pelo STF, que foi aparelhada pelo PT e pelo sistema maçônico. Ambos obedecem às diretrizes da máfia da nova ordem mundial, que, como todos nós sabemos, é encabeçada por famílias bilionárias que desejam implantar o governo comunista e globalista da nova ordem mundial e do bloco russo-chinês. Nesse caso, a China, mais especificamente, pois possui grandes investimentos no Brasil. O Brasil vem passando por um processo de destruição e comunização desde antes do fim do regime militar. Eu vou fazer uma série sobre esse fenômeno em breve, e que está se acelerando a partir de 2023, quando o terceiro governo do Lula começou. Não só estamos vendo o processo de comunização a partir das decisões do STF, de elaboração de leis e de reforma, mas também há um processo de escalada do totalitarismo, que já está sendo sentido e denunciado por órgãos da grande mídia, que até então eram apoiadores do desgoverno comuno-petista e de sua democracia relativa. A vitória de Donald Trump e do Partido Republicano no Senado e na Câmara dos Estados Unidos aceleraram um sinal de alerta para a ditadura comuno-petista, pois eles sabem que o atual governo conservador dos Estados Unidos não só mudará o rumo que os Estados Unidos estavam tomando, de serem uma nação comunista e globalista, com seu poder reduzido e obediente a um órgão com soberania global, como também mudará o curso de muitos países que hoje se encontram fora da influência norte-americana, principalmente países como o Brasil, cujo governo optou por se alinhar a ditaduras do bloco russo-chinês e de países comunistas e ditaduras islâmicas como a do Irã. Por essa razão, a ditadura comuno-petista resolveu aproveitar-se da situação em que um desequilibrado mental que estava passando por um momento de grande estresse na sua vida e, por causa disso, resolveu se suicidar com fogos de artifício para criar uma nova narrativa de que havia uma conspiração envolvendo os presos políticos do 8 de janeiro com uma suposta tentativa de golpe de Estado em que um grupo de militares e policiais estavam planejando assassinar o Lula e o I. Moraes. Esses militares foram presos e agora querem associá-lo ao general Braga Neto e provavelmente ao presidente Bolsonaro. O objetivo disso, prender Bolsonaro para que o mesmo não tenha a menor possibilidade de disputar a eleição em 2026. Eles estão querendo inviabilizar a candidatura do presidente Bolsonaro. Isso é óbvio, está na cara. Então eles inventam uma narrativa com base uma suposta tentativa, um suposto atentado. Essa é a verdade. O segundo assunto diz respeito à exposição das imagens dos presos e exilados políticos na praia de Copacabana e em frente à Câmara Municipal, durante os eventos do G20, o que não foi sequer mencionado pela grande mídia. Esse evento desmascarou a nossa democracia relativa e pôs a nu a ditadura comuno-petista bolivariana que, desde o governo do presidente Bolsonaro, tem sido responsável pela perseguição e prisão de jornalistas. Alguns deles se exilaram para não serem presos, como Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Alexandre Zimmerberg, entre outros, e youtubers, através do STF aparelhado, principalmente na figura do integrante I. Moraes. A partir de agora, o Brasil será visto pela imprensa séria internacional e pelos verdadeiros governos democráticos como uma ditadura que está se fechando a cada dia.
O terceiro assunto diz respeito à agressão feita por grupos de chineses, provavelmente policiais e militares chineses, aos patriotas que se manifestaram contra a presença do ditador Xi Jinping. Os patriotas foram agredidos com extrema truculência e brutalidade por chineses em seu próprio país, sem a menor interferência da polícia militar local e nem das forças armadas. Também não houve nenhuma abertura de inquérito para apurar esse fato, e nada se falou na grande mídia. É um extremo absurdo e de uma extrema gravidade. Isso revela que os comunopetistas que hoje comandam o país, junto com o STF, são subservientes e entreguistas. Aliás, não existe gente mais capacho e subserviente que comunista latino-americano aos russos e aos chineses. Comunista na América Latina, ele é capacho da Rússia e da China. Sempre foi. Tanto é que o ex-líder comunista brasileiro, Luiz Carlos Prestes, quando perguntaram a ele quem ele ficaria do lado se houvesse uma disputa entre Brasil e União Soviética, na época, ele disse que era a União Soviética. Então mostra que o comunista que acusa os liberais, os conservadores de entreguistas, eles são os piores. Eles se abaixam mesmo aos interesses dos chineses e dos russos. São verdadeiros traidores da pátria. Não se admirem, caso o totalitarismo avance, que membros do setor de inteligência do PC chinês, da repressão venezuelana e cubana venham, juntamente com as nossas polícias aparelhadas e nossas gloriosas, entre aspas, forças armadas, reprimir, torturar e matar dissidentes entre a população brasileira e imponham de vez o comunismo no Brasil. Portanto, devemos ficar atentos para os próximos acontecimentos, que definirão a rota que o Brasil irá tomar. Então é isso, gente. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma situação gravíssima. Eles estão querendo imputar ao presidente Bolsonaro uma conspiração que não existe, inventando uma nova narrativa para isso, já inventaram, né? E querem prendê-lo. Por que isso? Porque eles sabem que quando o Donald Trump assumir, vai ficar difícil para essa ditadura com o mundo petista continuar fazendo, se alinhando às outras ditaduras. Porque o presidente Donald Trump, diferentemente do Biden, ele não é ligado à máfia da nova ordem mundial. E ele vai interferir justamente nesse assunto do Brasil. Então eles já estão acelerando, porque eles estão preocupados com os próximos acontecimentos. E estão fechando, eles estão apostando que se fechar uma ditadura aqui no Brasil, for fechada e avançar no totalitarismo, eles vão se resguardar. Mas eu creio que não. Agora, o que é mais grave nisso que eu falei até hoje, foi deixarem chineses espancarem patriotas brasileiros. Isso é um absurdo, dentro do país, e a polícia não fez nada, e as Forças Armadas não fizeram nada, não houve inquérito. O que é isso? Isso está mostrando que se essa ditadura realmente se fechar, nós vamos ter, não se admirem, nós vamos ter agentes de outros países aqui dentro. Aliás, o Flávio Dino já havia falado sobre isso. Então, nós temos que ficar atentos quanto a isso. E impedir de todas as formas que isso aconteça. Como? Povo nas ruas. Eu venho falando isso há vários vídeos. Povo nas ruas. Aí o povo tem que despertar para o que está acontecendo. Acabar com esse sonambulismo, esse marasmo que existe. Achar que está tudo bem, que nós vivemos numa democracia. Até quando o povo vai achar isso? Até quando a maioria da população brasileira vai se subordinar a isso? Essa é a pergunta. Portanto, eu peço a todos que compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.